Muito boa tarde para você que acompanha o nosso programa Entre Linhas, mais uma quarta-feira, logicamente hoje num horário diferenciado, né? Não mais às 10 da manhã ou às 10h30, graças ao Mohamed, mas hoje nós estamos aí iniciando no período da tarde e uma adaptação necessária e espero que seja positiva para todos nós, não só os que estão aqui, como também aos que acompanham a gente, seja pelo Instagram, pelo YouTube e assim por diante, né? Eu quero agradecer mais uma vez a companhia de vocês e pedir, logicamente, que você não se esqueça de compartilhar, de se inscrever no nosso canal no YouTube, ativa o sininho ali para sempre receber as notificações e, se possível, lá no Instagram também seguir o nosso canal, a nossa página, que é o @entrelinhas_Brasil, como também a minha página, que é o arthur.joquitel, e o do Mohamed.ortiz. E boa tarde, Mohamed. Boa tarde, Arthur. Boa tarde a todos que nos acompanham. E realmente é muito importante esse apoio, vocês seguindo, vocês compartilhando nosso conteúdo, né? Tanto no canal, no Instagram do Entre Linhas, quanto no nosso Instagram pessoal, meu e do Arthur. A gente também posta muitos cortes, a gente posta muito conteúdo bacana, interessante, que vocês podem compartilhar. Isso ajuda muito o nosso trabalho. O like que você dá e não tem custo nenhum, a curtida que você dá no Reels ou na nossa live no YouTube, quando você compartilha, quando você se inscreve, isso não tem custo para você. Mas para nós tem um valor muito grande e apoia muito o nosso trabalho, valoriza o nosso trabalho, o trabalho que a gente vem fazendo aqui, né, Arthur? É verdade. E nós estamos aí já preparados para falarmos um pouquinho do que tem ocorrido no nosso Brasil varonil em relação aí a nossa política nacional. E algumas coisas um tanto quanto assombrosas têm acontecido no nosso país, né? A ponto de que eu fiquei pensando assim, por qual que eu vou começar? Qual que é mais macabra? Qual é mais insana? Isso. E eu falei, acho que do jeito que tá aqui começar vai assombrar e aqui terminar vai deixar a gente de cabelo em pé também. Mas uma das que mais tem me chamado a atenção, e eu inclusive quero aproveitar aqui para compartilhar com vocês, acredito que vou colocar o áudio aqui ao vivo, mas é a questão da prisão do coronel Cid, Mauro Cid, né? Antes da prisão dele, ele tinha tido uma fala a qual acabou sendo gravada, não sei se propositalmente, eu não sei se vazou, se foi de propósito que essa fala foi levada a público, mas o coronel Mauro Cid teve uma fala aqui bem interessante, quer ver? Eu vou aproveitar para colocar no ar. E depois que essa fala foi para o ar, ele foi prestar um depoimento e dali não saiu preso, né? Dali não saiu em liberdade. E eu quero que você ouça junto comigo esse trechinho aqui. A conversa completa passa de 6 minutos. Mas esse áudio aqui ele tem 1 minuto e 14. E eu vou deixar você ouvir esse de 1 e 14 na íntegra. Eles já estão com a narrativa pronta. Eles não queriam saber a verdade. Eles queriam só que eu confirmasse a narrativa deles. Entendeu? É isso que eles queriam. E toda vez eles falavam: mas a sua colaboração tá muito boa. Você vai ser... Tipo assim, ele até falou, vacina, por exemplo, você vai ser indiciado por 9 negócios de vacina, 9 tentativas de falsificação de vacina, vai ser indiciado por associação criminosa e mais um termo lá. Ele falou assim: só essa brincadeira são 30 anos para você. Eu vou dizer, pelo o que eu senti, eles já estão com a narrativa pronta deles, é só fechar, e eles querem o máximo possível de gente para confirmar a narrativa deles. Eles são a lei agora. A lei já acabou há muito tempo. A lei é eles. Eles são a lei. O Alexandre de Moraes é a lei. Ele prende, ele solta quando ele quiser, como ele quiser. O Ministério Público, sem Ministério Público, com acusação, sem acusação. E o mais interessante, não só com ou sem Ministério Público, mas com ou sem também Tribunal Militar.
Lembrando que o coronel Mauro Cid, ele é um militar, e a esfera militar ela é totalmente paralela, não que a justiça seja diferente, mas o procedimento interno é totalmente diverso do processo que tem que seguir civil. Desrespeitaram não só a lei, como eles também desrespeitaram o Estado-Maior do Exército, desrespeitaram o comando do Exército, desrespeitaram as Forças Armadas de um modo geral. Eu não vou nem falar de Ministério da Defesa, porque aquilo ali é um cargo claramente político, né? Então, mas já não há segurança nenhuma mais. Mas tudo que dá para perceber aqui é que, de fato, a narrativa já está construída mesmo, né? Não importa o que diga, importa é que a peça já está montada, a decisão já está feita, já deve estar até assinado eletronicamente pelo ministro, né? E isso traz uma insegurança total à justiça brasileira. E o Mauro Cid, então, teve essa fala, foi para o depoimento, essa fala vazou, né? Tanto que esse áudio ele foi publicado no canal da UOL, e dali do seu depoimento foi diretamente para o Chilindró, né? E aí a gente está nessa situação onde não sabemos para quem recorrer, né? Vamos lá, é um tema muito complicado, né? Mas qual que é a questão talvez mais importante dessa pauta aí do áudio do Mauro Cid ter vazado? Qual a parte mais que mais nos leva a refletir? É um problema muito grande o modelo de trabalho que eles estão utilizando, de investigação que eles estão utilizando para poder adquirir essas delações, né? E é engraçado porque se falava disso desde a época da Lava Jato, né, que alguns procedimentos não estavam muito corretos, né? Por exemplo, você manter a pessoa presa para ela fazer a delação. Você vê que o Mauro Cid foi preso preventivamente, assim, qual é o grave crime que ele cometeu, assim, para merecer ou para ser necessário uma prisão preventiva? Porque a prisão preventiva não é por qualquer motivo. Não. Ela tem que ser motivada, tem que ter uma questão lógica, ou seja, essa pessoa ela pode atrapalhar todo o trâmite da investigação, ela não pode se comunicar com X ou Y pessoas, ou seja, mas é muito criterioso para você decretar uma prisão preventiva de alguém. Não é, tanto que não é raro a gente ver pessoas respondendo por crimes gravíssimos e que elas respondem em liberdade. Por quê? Porque até que ela seja condenada, em última instância, ela é presumidamente inocente, ou pelo menos ainda não é concretamente culpada, digamos assim, né? Pelo menos no sentido jurídico da questão. Então, quando a gente vê o que está acontecendo com o Mauro Cid, e não só com ele, mas falando dele especificamente, que é o tema que a gente está trazendo, é que ele foi preso sem data para começar, sem data para terminar, sem saber o que ia acontecer com ele, colocaram ele numa prisão e simplesmente assim, olha, tem um jeito de você sair daqui, se você delatar as pessoas. E a gente, a princípio, o que parece, né, deixar muito claro aqui o que parece, pelo áudio que ele diz, já há uma narrativa pronta, ou seja, eles não estão buscando o que aconteceu, eles estão buscando comprovar o que eles acreditam que aconteceu. E isso tem uma diferença muito grande no âmbito jurídico, porque uma coisa é você trabalhar para descobrir algo, outra coisa é você trabalhar para comprovar uma tese que você já tem e já está inclinado a que ela é a tese que não é o que deve motivar um processo, né? Ninguém que não pode é o que deve motivar. Assim, né? Porque veja, se eu olho pro Arthur e falo assim, não, o Arthur é culpado, então eu vou trabalhar para descobrir como comprovar que o Arthur é culpado. Isso é uma coisa. Outra coisa é eu trabalhar para descobrir o Arthur é culpado ou não de tal coisa. Então assim, é uma diferença gritante. Porque veja, você coloca uma pessoa dessa, você coloca ali como o Mauro Cid, coloca ele preso, né? Sem data para sair, sem data para terminar. Você coloca várias, assim, buscas, né, na própria casa dele, em locais, né, de acesso dele. Apreenderam o próprio celular da esposa dele, ou seja,
é um termo que se chama no meio jurídico de fishing expedition, ou seja, é uma pesca, eles estão fazendo uma pesca, eles estão jogando o anzol para ver o que eles pegam. Na verdade não é nem anzol mais, eles estão jogando uma rede, é para pescar qualquer coisa, ou seja, isso também não é juridicamente correto. Por quê? Porque você está indo buscar uma coisa X. Se você sai pegando tudo, você acaba encontrando outras coisas que não estão na investigação. E aí você gera as aberrações, esses processos, né, que são verdadeiras aberrações que a gente tem hoje no Brasil, que são processos que você já não sabe mais do que se trata. Você pega lá processo de milícia digital e eles colocaram tudo lá dentro, né? De post na internet a cartão de vacinação, a outras coisas que a gente vai trazer aqui, como o Bolsonaro dormindo no lugar X ou Y. Então, assim, você cria verdadeiras aberrações e fica muito nítido, muito claro que a intenção é simplesmente culpar o Bolsonaro em primeira instância e levar o máximo de gente ao redor dele para cadeia. Por uma questão política e por uma questão ideológica. Ideológico porque não concordam com eles. E política porque você tira pessoas do cenário que tem um capital político muito grande. Você tira o Bolsonaro das campanhas à prefeitura e à vereança, você tira personagens próximos do Bolsonaro de disputar essas prefeituras, esses cargos de vereador, você amedronta as pessoas que estão dentro desse espectro político para que elas se sintam cada vez mais acuadas e coagidas, para que elas tenham medo de participar do processo. Então, assim, isso sim é claramente um atentado ao Estado Democrático de Direito. O que eu achei interessante é que durante as falas do coronel, quem tá ouvindo o coronel ali fica, vai aí, que você tá colaborando bem, né? Tipo, dando indício para que rumo que o coronel deveria falar, Imagina, né? O que é uma coisa, outra coisa assombrosa, porque se o neutralidade investigador, zero, né? Se o investigador está investigando, ele não deveria estar indicando para onde o cara tem que chegar. Ele deveria estar colhendo essas informações e a partir das informações ele gerar uma conclusão, gerar um inquérito, enfim. E ao mesmo tempo, enquanto ele fala para outro sentido, aí começam as coações, né? Ó, você não tá colaborando. Lembra bem que você tem 6 situações. E se somar caso A, B, C, D, E, F, G tua, vai dar 30 anos de cadeia. Vê bem o que você vai falar. Então, tipo, dá pra ver uma imparcialidade total, falta de neutralidade. Algo que não se espera de quem tá ali ouvindo, quem vai escrever um procedimento desse, né? E eu acredito que é algo inédito, né? Pelo menos assim que veio a público e que eu me lembre, não lembro de ter visto algo parecido com isso. E é lamentável porque esse tipo de comportamento, ele encoraja que outras pessoas façam semelhante. Até quero trazer aqui no ar uma denúncia que aconteceu há umas 2 semanas atrás aqui em Foz. Uma professora, uma diretora de um colégio estadual, viu que escreveram no colégio, diretora é uma vadia, né? E ela tirou foto daquilo e foi pra cima de uma aluna, não sei baseado em quê, mas a diretora chamou uma aluna, pediu o seu caderno, falou, vamos lá na diretoria. Chegou lá e quis comparar, e, enfim. Com a aluna na sala da diretora, houve uma pressão em cima dessa aluna de 12, 13 anos para que a aluna assumisse algo que a aluna bate o pé e insiste em dizer que não foi ela que fez. Diz que a comparação da foto com o caderno letra não é parecido, mas ficou assim, tipo, não, assume, que é mais ou menos o que tá acontecendo com o Mauro Cid. Você veja que todo mundo promove uma injustiça, todo mundo é presumidamente inocente e todo mundo tem o direito de não ser obrigado a gerar provas contra ele mesmo. Então, assim, quando você coloca uma pessoa dessa presa, sem perspectiva nenhuma de sair dali, sem saber direito por que tá presa, e você coloca como única alternativa para ela se livrar daquilo e também para ela livrar a própria família, muitas vezes, ela delatar aquilo que o investigador quer, isso não é um inquérito, isso é uma inquisição, né? Você é como na Idade Média. Não, nós já sabemos que você faz bruxaria, confesse logo, entendeu? Então anda aí na brasa. Pô, cara, isso já passou. Tô a vassoura aqui. Isso não pode mais acontecer, né? Isso tá fora
do Estado Democrático Sim. de Direito, está Não fora cabe, de qualquer não cabe. princípio de legalidade. A parte da discussão de que, mas se ele gravando esse áudio falando isso, ele infringiu ou não, né, os termos da delação, por isso ele foi preso. O problema está antes, o problema está na forma que essa delação foi conseguida, que essas delações foram adquiridas, ou seja, a partir de pressão para que ele falasse aquilo que o inquérito queria que ele dissesse. Ou seja, nós já temos aqui a nossa tese, eu só quero que você fale essa mesma coisa que a gente vai gravar para dizer que você só comprovou o que a gente já acredita. Isso, em nenhum lugar do mundo, é uma investigação. E a peça central, né, eu ia falar chave, mas a peça central de mais esse capítulo aí também é a peça central de mais um outro capítulo. O senhor ministro Alexandre de Moraes deu 48 horas, eu acho que esse prazo já tá até estourando, Vencendo. né? Pro presidente Jair Messias Bolsonaro explicar por que pousou 2 noites consecutivas na Embaixada da Hungria em Brasília. E aí paira uma questão, que já vou levantar essa bola porque eu sei que você pesquisou e conversou com várias pessoas, inclusive o Dr. Logan já se manifestou em alguns grupos que a gente, em um grupo que a gente participa no WhatsApp, trazendo alguns esclarecimentos, mas o Bolsonaro há tempos atrás, questão de 1 mês, 2 meses atrás, ele teve que entregar o seu passaporte para a Polícia Federal como uma forma de impedi-lo de sair do Brasil, né? Mas ele entrou em um território de uma outra nação ali, né? Que até tem essa questão ali, é um outro território ou não, né? Nós vamos entrar nesse aspecto. Que foi na Embaixada da Hungria. Ele poderia, já que ele tá sem o passaporte, e o Alexandre de Moraes quer saber o que ele foi fazer lá, né? A gente tá num momento que não tem como ficar levando tudo muito a sério. Senão a gente vai morrer infartado com 30 anos nas costas, Mohamed. Eu fiz uma caixinha lá no Instagram, né? Dizendo por que o Bolsonaro foi dormir na Hungria. E uma das respostas que eu mais dei risada é que disse que ele dormiu na embaixada porque ele não podia dormir na praça pensando nela, que isso era coisa do Bruno Marrone, né? Então chega um ponto que a gente tem que... Se chora. E aí, aí jornalistas foram lá, Bolsonaro, por que você dormiu na embaixada? Ele falou assim, se eu tivesse entrado no Complexo da Maré, lá vocês não estavam me perguntando nada, né? Sabemos que são fatos que aconteceram num passado recente, que realmente o ex-ministro da Justiça, Flávio Dino, hoje ministro do STF, entrou lá, também não foi questionado absolutamente nada. Mas até onde tem-se essa liberdade do presidente Bolsonaro entrar na embaixada de qualquer país que seja para passar alguma noite, né? E eu vou deixar que você faça esse comentário, que eu sei que a tua pesquisa foi bem mais profunda que a minha. Qual é a grande sacada nessa história de Bolsonaro dormir ou não dormir dentro da embaixada da Hungria? Acho que foi provocação. E assim, a gente vai levar um pouquinho de tempo para explicar, mas vale a pena o pessoal ficar ligado nisso. Para começar, a gente tem a parte política eleitoreira, ou seja, isso dá manchete. Eles usaram para dar manchete. Quem postou as imagens foi um dos maiores jornais do mundo, New York Times, né, um jornal dos Estados Unidos, e isso talvez venha a calhar para eles, né, no momento político que eles estão lá, associar Bolsonaro com Trump, então tem a questão eleitoreira externa. Mas falando de dentro do Brasil, você vê que é interessante porque dá manchete. Por quê? Porque serve a uma narrativa. Eles vão utilizar isso para colocar uma narrativa de que o Bolsonaro estava fugindo, estava querendo sair do país ou qualquer coisa do tipo. Um ponto muito interessante que a gente precisa colocar aqui. Primeiro, se ele quisesse procurar asilo político, ele teria todo o direito de procurar. Ele como qualquer outra pessoa, em qualquer lugar no mundo. Porque existem critérios para isso. E o asilo político é um direito do país que dá o asilo. Uhum. Então quem define é o país que vai aceitar ou não. Sim. Então é o direito que todo mundo tem. Já acaba por aí, a narrativa já deveria acabar por aí. Porque se fosse essa intenção é válida porque todo mundo tem direito. Uhum. Assim como grande parte da esquerda procurou asilo político em outros países na época do regime militar. Então acabaria a discussão aqui.
Mas aí veio a discussão de que, como ele tem medidas cautelares, essas medidas teriam ou não sido infringidas por conta de ele ir para a embaixada. Ou seja, a embaixada seria um território estrangeiro ou não. E assim, muito claramente, não é território estrangeiro. E não importa quem fale isso para você. Ah, mas é quem é um doutor, uma doutora lá não sei aonde postou que é território. Tá mentindo. Se um professor de matemática falar para você que 2 mais 2 é 5, meu amigo, ele é um professor que tá mentindo. Professor que tá errado. Simples assim. Não importa a titulação dele. O que importa é o que ele falou. É certo ou errado? É verdade ou não? Tem amparo na lei ou não tem? E não tem. E é interessante porque eu até fiz a questão de anotar aqui. Porque, veja, a gente tem a Convenção de Viena, que trata dessas questões de relações internacionais e como elas vão se dar nesse aspecto, né, globalizado. E aí a gente tem 2 decretos-lei, é o decreto 56.435 de 65, né, de 1965. E a gente tem um outro decreto-lei, que é o 61.078 de 67. Que são esses decretos? Esses são os decretos que internalizaram o Tratado de Viena, o acordo que foi feito. Ou seja, quando acontece esse tipo de convenção internacional, o país signatário ele tem que internalizar isso. Hoje, por exemplo, a gente vai ter uma votação no Congresso. Teria, né, se fosse hoje, uma votação no Congresso para internalizar aquilo. Dependendo do que se trata, ele entra até como uma lei equiparada a uma lei constitucional, uma norma constitucional. Então, assim, esse tratado ele deixa muito claro do que se trata esse local onde fica a embaixada ou consulado, ele trata dos dois, é a inviolabilidade. Ele não é um território de outro país. E por um motivo lógico, gente, pelo amor de Deus. Porque quando a gente fala de território, a gente tá falando de um aspecto geográfico. A gente tá falando de uma coisa física. Tá entendendo? Ele não tá tratando o território da mente das pessoas, a gente tá falando uma coisa física. É uma questão de geografia, pelo amor de Deus. Não importa qual é o título que a pessoa tem que gravou um vídeo aí ou falou num jornal que é território. Ele, no mínimo, tem que voltar a passar pela 5ª série. Eu acho que hoje fala 6º ano, né? Na minha época era série que falava. Ele tem que voltar a estudar geografia. Pelo amor de Deus, se ele não sabe que território é um espaço físico, é um pedaço de terra, a gente tá com dificuldade para conceituar. E aí, assim, o tratado ele fala especificamente da inviolabilidade do local. E eu digo mais, quando você lê a partir do artigo 20, que ele começa a descrever essas questões, o próprio decreto-lei, o primeiro que eu trouxe, de 65, ele internaliza a rigor o que está escrito no tratado. Ele vai especificar quase que como se o país que é a sede daquela embaixada, que está sediando, que está recebendo aquela embaixada, por exemplo, o Brasil enquanto sediando a embaixada da Hungria, dos Estados Unidos, de qualquer lugar. É como se ele fosse um anfitrião. Você vê que no tratado ele vai descrevendo tudo que o anfitrião, né, que o país que está recebendo essa embaixada, ele tem que fazer. Ele vai prover segurança, local, isso, aquilo, ou seja, ele está recebendo. Como que seria um território, aquele espaço onde a embaixada seria um território do país que ele está representando, desse país externo, se quem está provendo e quem está facilitando a vida dele é o próprio país que está recebendo ele. Se vê se na embaixada o exército da Hungria, exatamente, nesse caso, quem provê a segurança da embaixada da Hungria é o exército da Hungria, sob as leis da Hungria? E o dos Estados Unidos? É o FBI ou é as Forças Armadas dos Estados Unidos, sob a legislação dos Estados Unidos? Não é. Qual que é a legislação se um crime acontecer lá dentro? É a lei penal brasileira. O Código Penal brasileiro descreve sobre isso também. Também. E qual que é a lei trabalhista para algum funcionário, algum auxiliar que é contratado lá dentro? Um copeiro, um jardineiro, um segurança externo de guarita. Qual que é a lei? É a lei brasileira. E a gente, além da própria lei, tem entendimentos jurisprudenciais a respeito disso. Então, assim, tem bico de pato, anda igual pato, tem pé de pato, tem pena de pato, mas não é pato? Pelo amor de Deus. Cavalo. Pelo amor de Deus, é uma teoria. Eu digo mais, qualquer pessoa aqui pode dar um Google, tirando os artigos, informações e notícias de 2, 3 dias atrás, depois que aconteceu isso, você pesquise artigos, tu não vai encontrar, eu procurei, mas é difícil para tu encontrar um que fale de forma divergente a isso, que eu tô falando aqui, mas assim, num raio de 12, 15 anos. Então assim, faz
décadas que a gente tem uma versão que não é território, mas é inviolável. Agora, do nada, surgiram teses e teorias tiradas de algum lugar que a gente não sabe de onde, dizendo que não é mais. A gente não pode dizer de onde que tiraram, né? É engraçado. Eu conversei com um professor ontem que definitivamente ele não gosta do Bolsonaro. Uhum. Ele não é de esquerda, mas ele é liberal e ele não gosta do Bolsonaro. Não gosta mesmo. E a gente conversando sobre o assunto, ele falou assim, mas não faz nem sentido. Não faz nem sentido levantar essa bola, essa tese. Porque a gente já sabe que assim já faz muito tempo. Assim, todos os aspectos que envolvem embaixada e consulado, inclusive no segundo decreto que eu trouxe, ele explica mais sobre os consulados, mas o sistema é o mesmo. E aí ele é mais específico ainda a tratar do que é esse espaço. Uhum. Você tá entendendo? Falei com outro colega também que estuda relações internacionais e ele trabalha em várias missões externas também, vai muito pra ONU, várias missões nesse sentido. E ele falou, cara, não faz sentido nenhum, mas ninguém fala isso em nenhum lugar do mundo. Nenhum lugar, ninguém fala isso. Uhum. Sabe? Ele é de esquerda, ele é progressista. Ele falou, cara, eu não gosto do Bolsonaro. Inclusive, ele votou no Lula. Ele falou, mas assim, eu não posso fingir que eu não estudei o que eu estudei pra entrar numa tese maluca que ninguém acredita nisso no mundo inteiro. Porque eu sou de relações internacionais, então assim, eu não posso... Uma coisa dessa é muito séria, eu não posso mentir. Algumas coisas lógicas, ele vai ter que rever muita coisa de que ele usa pra argumentar. Exatamente, né? exatamente. Aí, em algum momento, isso vai conflitar. Mas eu te dar mais um detalhe. Uhum. Muito interessante. Tem gente dizendo que é território estrangeiro, certo? Nós aqui, por exemplo, brasileiros, tirando o Mercosul, que a gente tem livre acesso, né, muito mais fácil. Como que faz pra você, se você hoje quiser viajar pra Hungria, pros Estados Unidos, como é que faz pra tu entrar lá? Tu não tem um documento específico? Passaporte, visto. Não tem um documento específico pra você dar entrada no território estrangeiro? Sim. Como é que o Bolsonaro entrou no território estrangeiro sem o passaporte? Pois é. Deveria ter, no mínimo, uma barreira por parte da Hungria, daí no caso, né? É óbvio. Se ele entrou como é que... Você, quando vai na embaixada, pra você passar do portão da embaixada, tu tem que apresentar o passaporte? Alguém aqui tem que apresentar passaporte? Não, eu nunca ouvi falar. Aqui no Paraguai mesmo, aqui em Foz tem a Embaixada do Paraguai. Sim, pra você entrar lá, pedir uma informação, falar com Só alguém. Entrar, abre a porta e pronto. E você entra assim num país que... Tirando o Paraguai, porque tá no Mercosul. Sim. Num país que exige o passaporte pra sua entrada. Um país da Europa. Lá, né? Um país da Europa. Você simplesmente chega lá no país da Europa pra pedir informação? Pra entrar lá dentro do país? Dentro do território? Pois é. Porque não funciona assim. Porque você tem que ter um passaporte. Então decididamente não é, e não tem nenhum aspecto de território internacional. De território de outro país. Então, não tem fora o desejo insaciável hoje como que eu posso dizer assim, tipo, de um conglomerado de pessoas manchete, em perseguir... É politicagem. Né? Basicamente exato. é isso. Fora isso, não há problemas. O que tem é sim, de fato, evidência de que hoje tem uma perseguição, não só por parte de políticos, membros de judiciário, tudo, mas inclusive da própria imprensa. Né? Muito. Que por um lado eles querem perseguir, outro que dá manchete pra eles é recurso, exatamente, né? E outra, a imprensa tem um lado muito claro hoje. A grande imprensa tem um lado muito claro. A gente precisa pontuar isso. Isso precisa ser claro pras pessoas. Porque elas não podem ser enganadas quando elas assistem. Se elas concordam, é um direito delas e tá tudo certo. Mas elas precisam saber que a grande imprensa hoje tem um lado muito claro político. Exato. Ideológico. Isso é um fato. Isso, assim, é constatado. A gente não precisa pensar muito para chegar nessa conclusão. E essa mesma imprensa que tá fazendo todo esse estardalhaço por longos 6 anos e tantos meses, acho que 6 anos e meio, foram incansáveis em endossar uma narrativa e ecoar uma manchete que dizia: quem matou a Marielle? E agora Doneida, né, do nada, tá quieto exatamente sobre a morte da Marielle. Se você não acompanhou as manchetes nos últimos dias, a Polícia Federal chegou a 3 mandantes desse duplo homicídio. Não só a Marielle, como seu motorista Anderson, não lembro o sobrenome dele, mas a Polícia Federal chegou ao nome dos mandantes. 2 irmãos Brazão, um deputado federal pelo Rio de Janeiro, outro conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, um cargo importantíssimo, de alta influência, não é qualquer pessoa que chega a um cargo desse,
E Nosso além assistente disso, tá rápido aqui, ó. E além disso, e agora vai aparecer todas as propagandas. Ó, não comprem, pessoal. Eles não são nossos patrocinadores. Não compre da Tesla, não compre da Bit, não. E ainda um delegado de polícia civil que coincidentemente, um dia antes do homicídio, foi quem assumiu a delegacia na cidade lá do Rio de Janeiro e ficou à frente das investigações. E uma das coisas que eu ouvi, que mais levantou a suspeita, é porque ele foi conduzindo a investigação até chegar nos executores, né, que foi o Sérgio Lessa, que daí fizeram todo aquele estardalhaço. Nossa, mas ele morava no condomínio do Bolsonaro, meu Deus do céu. Então o Bolsonaro que mandou matar a Marielle. Quando chegou ao executor ou aos executores, ele tentou dar por encerrado o caso. Mas isso levantou uma suspeita dentro da Polícia Federal, que preferiu conduzir com a investigação. E chegou a esses 3 nomes, né? Agora eu esqueci o nome do delegado. É Rivaldo. Rivaldo, isso. Rivaldo Barbosa. Isso Rivaldo mesmo. Barbosa e os 2 irmãos Brazão. Que, diga-se de passagem, aquele quadro da Brasil Paralelo, Investigação Paralela, fez um brilhante levantamento. Excelente. E tem feito um trabalho exemplar. Em 2012 eles já tinham trazido essas informações, citando claramente nomes do deputado. Inclusive, toda a militância LGBT, do movimento negro, né? Quase igual, né? Do movimento negro, ficava ali batendo que foi o Bolsonaro, e a família da Marielle falava. Eu acredito que tem muito mais a ver com a questão de buscar uma regularização dos territórios dominados por milícia do que propriamente relacionado à pauta ideológica, né, que a Marielle levantou. E agora, nessa conclusão, a Brasil Paralelo trouxe ali um caminho que realmente estava certo. E uma coisa que a gente tem que perceber, ainda estamos sem resposta sobre a morte de Teori Zavascki, estamos sem conclusão da morte de Eduardo Campos, do Celso Daniel, enfim, nós precisamos. Não é o único caso, né? Não é o único caso. Que demorou, exato. Que não tinha a mesma importância que teve a morte da Marielle para a família dela e que tem importância no cenário político brasileiro, também esses anteriores que eu citei também tem. Então é necessário que vá atrás disso. E não são só esses. Existem mais, né? Mais situações. Mas, enfim, a imprensa brasileira dorme em berço esplêndido, né? Debaixo do manto do silêncio, né? Você veja, o que tem de peculiar nessa questão, nesse caso da morte da Marielle? É importante a gente trazer aqui que o Brasil é um país que soluciona menos de 8% dos seus homicídios. E a gente tá falando de anos em que a gente já teve 60 mil, né? Começou a diminuir o número na gestão Bolsonaro, mas ainda assim a gente tá falando de mais de 40 mil homicídios por ano. E a gente soluciona menos de 8%. Uhum. Então, não era um caso isolado da Marielle demorar ou não, até então não ter sido resolvido, né? Uhum. A investigação. Outro ponto que a gente tem que trazer é que a esquerda ela sabe criar os mitos dela, né? Ela sabe criar os seus grandes heróis. Quem era a Marielle até então? A Marielle era uma vereadora razoavelmente bem votada, teve uns 50 mil votos, acho que quinta, sexta mais bem votada na eleição no Rio de Janeiro. Talvez teria uma possibilidade de ser mais uma deputada no futuro, seria mais uma deputada do PSOL ali na Câmara, fazendo a balbúrdia que eles são acostumados a fazer. Mas assim, ela não tinha essa expressão toda. E hoje a gente vê bottom da Marielle do lado do bottom do Fidel, do Che Guevara, do Marx. Ou seja, alçaram ela a um mito, né? E depois que o mito tá criado, é difícil a gente desconstruir esse tipo de coisa. Mas a verdade é que
serviu a narrativa. Você veja que em 2022, uma investigação independente, a partir dos dados que já existiam dentro da investigação mais ampla, eles já apontavam para os irmãos Brazão em 2022. E você veja que o Bolsonaro, o governo federal, quando o Bolsonaro estava presidente e o Moro ainda era ministro da Justiça, eles tentaram federalizar a investigação para acelerar a investigação. Quem não quis e quem quis manter na Polícia Civil do Rio de Janeiro, com o chefe de polícia, Rivaldo, que era o chefe da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, que a gente sabe hoje que é mandante desse crime, foi a própria família e políticos desse espectro político ali do PSOL, Freixo. O Freixo era amigo, era amigo do Rivaldo. Então você vê, eles quiseram manter ali, quando o Bolsonaro tentou federalizar. Agora eles vão dar desculpa que quem elucidou foi a Polícia Federal, porque o governo Lula trouxe a investigação para o âmbito federal. Pois é. Quando tentaram federalizar antes para acelerar e para findar com essa investigação, não quiseram. As informações já estavam aí sobre os prováveis mandantes já há 2 anos atrás. Já existiam essas informações. Por que não? Porque eles queriam encampar a versão de que quem era mandante ou quem estava envolvido era o Bolsonaro e a família Bolsonaro. Esse é o fato. Não, mas pelo menos esse é um dado da realidade. Mas pelo menos o Brazão fez campanha pro Bolsonaro alguma vez? Não fez. Inclusive o Brazão apitava pra todo lado, porque ele era do MDB. Fez campanha pra Dilma, se não me engano, fez pro Aécio também. A questão é, eles utilizaram a morte da Marielle como palco, o caixão da Marielle como palco, como um trampolim político pra fazer campanha a favor deles e principalmente contra o Bolsonaro nesses anos todos. Essa é a verdade. Por isso que existiam os indícios muito claros de quem eram os mandantes e eles não estavam nem aí. Por quê? Porque para eles só valia a pena se fosse para dizer que era o Bolsonaro. Só servia a narrativa se fosse para dizer que era alguém da família do Bolsonaro. Tanto é que até agora tem algumas pequenas narrativas que eu acho que já caíram no ridículo e não estão mais ganhando impulso, de que não, eu vi esses dias uma escrita ali, quem mandou os mandantes da morte de Marielle matar a Marielle? Pelo amor de Deus, eles querem chegar até onde? Até Adão e Eva? Aonde eles vão chegar? Então assim, a verdade é, o caso da Marielle é um caso triste, a família com certeza chora, porque todo familiar que perde alguém chora, e o Estado brasileiro é um Estado incompetente em resolver os problemas. E tem as investigações de homicídio. Menos de 8% são elucidados. Sim. Isso não é um caso só dela. Não foi só o dela que demorou. Tem muitas outras mães que choram até hoje porque não tem justiça. Que a justiça não aconteceu para elas. Então por que só a Marielle é mais importante que os outros? Por que os outros também não contam? Porque ela serviu a uma narrativa. A morte dela serviu uma narrativa. E essas pessoas que usam a morte dos outros para uma narrativa, são pessoas de caráter muito duvidoso. A gente viu o Boulos, por exemplo, usar a tribuna mais do que uma vez para colocar que, o fulano morava perto do Bolsonaro, o fulano estava no gabinete do Bolsonaro, o fulano passou perto do Bolsonaro, o fulano não sei o quê, estava no mesmo raio de distância do Bolsonaro. Então deve ser porque é o Bolsonaro que está envolvido. Um cara de péssimo caráter, um cara de péssima índole, que utiliza esse tipo de coisa para um viés ideológico, para a narrativa que quer criar. Essa é a realidade. E que bom que a gente elucidou esse crime para que essa narrativa possa morrer de uma vez por todas, né? E que a verdade seja o que paute as investigações e as narrativas e o que a gente vê na mídia. E não esse bafafá, como a gente chama aqui, né? Essa narrativa, né? Esse disse-me-disse para tentar incriminar pessoas que não têm nenhum envolvimento com aquilo. E que sirva de inspiração para que os casos de outros políticos sejam elucidados, como também, Deus queira que não, mas caso haja outros, também sigam o mesmo rumo de elucidação, né? Galera, já estamos, e não faz pouco tempo, com o Ney Patrício, inclusive quero agradecer pela espera e pedir desculpa, né, por fazer esperar esse período inicial aí. Mas já estamos com o Ney Patrício no nosso estúdio e eu vou pedir que você aguarde um pouquinho. Nós vamos encerrar não a transmissão, mas a imagem. Nós vamos trocar aqui, organizar a disposição das cadeiras para que você consiga acompanhar de uma maneira melhor todas as falas que teremos aqui. E em segundos nós voltamos aí no ar com o Ney Patrício.
Aparecida. Então foi. Então estamos aqui, voltamos já a transmissão ao ar. Espero que os microfones estivessem fechados, né? Então tranquilo, graças a Deus. Mas estamos não vamos aqui viralizar? então não vai virar meme. Então estamos aqui mais uma vez com um convidado nosso, dessa vez Ney Patrício, nome conhecido na nossa cidade, vereador no seu segundo mandato, já foi presidente da Câmara 2 vezes também, já foi secretário de Fazenda? Administração e Fazenda. Secretário foram 2 vezes também ou uma vez? 2 vezes. Uma Fazenda e outra Administração? Isso. E hoje está aí disputando, não, mas está em meios de disputar a campanha pela primeira vez como prefeito daí, né? E já está na andança da pré-campanha, né? E como que tá essa situação aí? Andando bastante? Andando bastante. Primeiro, obrigado pelo convite, pela oportunidade de estar aqui com vocês, o Arthur, o Mohamed, né, nesse programa Entre Linhas, que tem dado bastante vazão a muitos espectadores, telespectadores que acompanham o programa de vocês, né? Muitos likes, como fala o Mohamed ali. Espero que a gente também consiga passar essa mensagem para as pessoas que acompanham o trabalho de vocês. Antes disso, eu vou pedir Parabéns. só para você se apresentar, Ney. Então, Põe tuas credenciais na mesa aí para as pessoas entenderem também, já que você está postulando uma possibilidade, né, de um cargo de administração, acho que é interessante as pessoas saberem também a capacitação. O Ney Patrício aqui, o Arthur já lampejou algumas passagens da minha vida, né? Na vida pública, 2 vezes vereadores, secretário da Fazenda e Administração separadamente. E na sociedade, na comunidade, enfim, eu fui presidente do Sindicato dos Contadores por 3 vezes, fui delegado do CRC, representante do CRC lá em Curitiba, da classe contábil de Foz. Dentro da classe contábil, tive a oportunidade, inclusive, de ser delegado do CRC aqui em Foz do Iguaçu, em algumas oportunidades, uma oportunidade pelo menos, né? Isso credenciou para que eu pudesse, então, disputar aquela eleição lá em 2000, depois passamos, agora em 2020, novamente eleito vereador por um período que eu fiquei fora a pedido da família, né? Mulher manda, né, Mohamed? Você que é casado, né, Arthur? Não tô casado. Mas já teve mulher, sabe que a mulher manda, né? O Mohamed Meu pai dizia que no casamento o homem tem 2 opções, ou ser feliz ou ter razão. Sábio, um homem sábio. O Mohamed tem namorada e sabe como é que é. Manda mais que a mulher da gente. Então Tinha também, não tem mais. Porra, então os caras estão... Tão lascado. Esse negócio de política a gente não tem tempo pra nada, né? É difícil. Aí, então, naquela oportunidade eu preferi privilegiar o pedido da família e fiquei uns 15, 16 anos fora, depois voltamos de novo com a aquiescência da família, né? Não, nós te autorizamos, assim, a família disse, né? Então, quer dizer, continua refém da família. Sim. Mas isso é bom, isso é que nos deixa... Então você é contador? Sou contador, advogado, gestor público e também sou corretor de imóveis. Então a gente tem um pouquinho de trato, de experiência. Um pouco, né? Certo. Mas a minha profissão raiz é contador, né? Que é a primeira profissão que eu tive e de lá para cá nunca abandonei, até é a profissão em que eu tenho escritório há mais de 36 anos aqui em Foz, então tem uma passagem boa aí pelo meio empresarial desde esse período, né? Mas poucos acreditam, né, Mohamed? Eu cheguei em Foz do Iguaçu, fui morar debaixo num barraco coberto por uma lona. Então as pessoas acham que hoje lógico que eu tenho uma vida hoje confortável, graças a Deus, por luta, né? Luta da gente, profissionalismo sério, trabalho correto, seguindo os ensinamentos que a minha mãe Adília sempre nos passou, meu pai também. Então isso nos enobrece, nos trouxe até aqui. Mas às vezes parece que nós nascemos no berço de ouro, né? E isso não é verdade. Então eu cheguei assim em Foz em 78 para 79. Lá na região do Porto Beira, onde hoje é o Jardim Tropical, tinha um mato lá. Meu pai fez uma picada e nós ficamos ocupando aquele espaço. Hoje, ocupação, naquela época, era invasão. Né? Os termos utilizados. Mudaram. Né? Foi assim que eu cheguei em Foz junto com a minha família. Eu tenho dito aqui, né? Nosso programa ele tem uma característica: fazer perguntas
que muitas vezes não fazem, ou por falta de oportunidade ou por falta de coragem, né? E o Mohamed pregou na gente um slogan também, né? Qual que é? É o programa mais corajoso da fronteira. Entendeu? Então, lógico, a gente faz umas perguntas, às vezes a gente tem que ir embora correndo, escondido, mas a gente pergunta, né? Não, brincadeira, a parte nunca precisou disso, mas antes de entrar propriamente dito assim nas perguntas mais delicadas e complicadas, eu vejo assim, eu já, né, estudei algumas coisas, gosto de ler bastante, o Mohamed também, com certeza você também, mas a impressão que eu tenho é que quanto mais a gente estuda, parece que menos a gente sabe, né? E trabalha mais. Né? Não sei se é assim também, né, Mohamed? Normal. É que você vai descobrindo, qual que é o lance? Você vai descobrindo que tem coisas que tu não sabe ainda. Por exemplo, você vem da contabilidade, sua primeira profissão, seu trabalho já há sei quantos anos. Quanto tempo você formou em Direito? Foi em 2009, né? Então, aí já são mais 15 anos. Aí você faz uma outra graduação, você descobre que tem um monte de coisa que você ainda não sabe também. Aprendendo então, assim, todo dia. Aprendendo eu vou dizer, todo dia. Às vezes, insisto em dizer, às vezes para uma situação ou outra, poxa, eu não quero aprender mais nada. Quanto mais eu aprendo, mais eu trabalho. Então, e como é que é o processo de aprendizagem, agora levando isso para pensar no município? Porque quantos anos você está aqui em Foz? Só para a gente pontuar. 79, Deixa eu vou aproveitar essa pergunta que eu não concluí a minha, só para dizer assim, você tem várias formações, mas você se sente apto, porque a gente quanto mais estuda, mais vê que precisa aprender mais, mas ainda assim, se sente capaz de estar à frente do nosso executivo? Aí pode emendar a resposta junto com a do Mohamed também. Tá. Quer completar a outra pergunta? Não, começa por quanto tempo você está em Foz, aí a gente já passa para... Tá. Bom, eu cheguei em Foz em 78, então fazendo as contas aí, eu tá 46, 47 anos mais ou menos em Foz. Então praticamente me criei em Foz. Cheguei com 8 para 9 anos de idade lá e até hoje estou em Foz. Não, então me considero cria daqui, né? A noção de vida e o que eu aprendi, toda a minha juventude toda em Foz. Nunca estive fora de Foz nesse período. Então sou um filho, me considero um filho da terra, né? Um cidadão iguaçuense praticamente, né? Tenho aqui uma aptidão muito do coração de gostar da cidade, é espontâneo e bom porque a gente se criou aqui, conhece toda a cidade, às vezes a gente sai para outras cidades olhando os cenários de outros momentos, outros lugares, a gente fica pensando, poxa, minha cidade... Eu estava achando que era tão ruim, que era feia, mas aqui onde eu estou vendo aqui é feio, né? Então, a gente acaba desvalorizando a cidade sem conhecer outras, né? E a gente vê que a cidade tem realmente uma vocação para melhorar muito. Ela tem muita coisa por fazer, tem muita coisa que já foram feitas, que melhorou muito, mas a cidade precisa tomar um rumo. E eu digo assim, quando a gente fala disso, assim, tem coisa imediata, que é coisa urgente, mas tem situações de médio e longo prazo que a gente tem que planejar a cidade. Para 20, 30 anos, nós temos que colocar a cidade nos eixos, né? E tem que ter intenções colaborativas da sociedade, com pessoas, forças vivas que possam ajudar nesse processo. Ninguém vai chegar um salvador da pátria aqui e resolver, olha, sou candidato a prefeito aqui, vou fazer isso, fazer aquilo. Eu sozinho não vou fazer, eu tenho que fazer junto com a sociedade. Uma discussão para entender qual é o melhor que a cidade quer, melhor que o cidadão acha que tem que ser, né? Uma discussão que tem que ser aberta com toda a sociedade. Perfeito. Acho que consegui responder para você. Conseguiu. Uma das perguntas que tá martelando na minha cabeça, porque na entrevista que nós tivemos aqui com o Fruit, né, o soldado Fruit, ele falou que em uma eventual eleição dele, ele pretende romper, e isso está gravado, é fala dele, ele pretende romper com uma casta de políticos e empresários na cidade. Eu, particularmente, vejo isso muito complicado, muito difícil. Por quê? Primeiro que político, eu vejo que todo ser humano é um ser político. Então, romper com políticos, rompe com os ruins, né? Mas, e outro, empresários, né? O senhor é um homem político e empresário. Duas perguntas. Se vê
dentro dessa casta política da cidade aqui, já que está tanto tempo dentro da política de Foz, e outra, pretende romper com a casta de políticos e empresários para uma futura gestão, eventual gestão? Eu não acho que não se trata de rompimento. Se trata de união de esforços, conciliação dos interesses de cada segmento econômico ou político. Sem a política nós não vivemos, isso é dentro da nossa própria casa. A gente faz política todo dia, dentro de casa, dentro da escola, no seu trabalho. E na vida comum política também. Em sociedade não tem como se desfazer de política. A gente vê muitas pessoas falar, não quero saber de política. Quanto mais a pessoa diz, não quero saber de política, não quero saber, estou fora disso, mas são espaços que serão ocupados por alguém. Se aquela pessoa de bem não quer ocupar, acaba ocupando quem? Pessoas que às vezes estão mal intencionadas ou falta o preparo necessário para aquela determinada função ou ação, por exemplo, né? Então a omissão de uma outra casta da sociedade que se omite e não quer se envolver com política acaba favorecendo a esses que de alguma forma eu ia arrumar, pode arrumar isso. Acaba desviando e permitindo que esta casta que ele falou, pode ser que acabe atrapalhando até o próprio desenvolvimento da cidade, a melhoria da qualidade de vida, as ações que a cidade precisa, quando poucos interessados na cidade de fato acabam assumindo determinadas posturas e interesses da própria sociedade como um todo, né? Não de um segmento econômico, por exemplo, né? A todos, individualmente, cada um tem o seu interesse, é lógico, mas isso tem que estar aliado com a intenção coletiva, não só dele, mas como do grupo que participa, do segmento que ele compõe, em prol de uma sociedade melhor para todos. Tem que pensar dos filhos da gente, dos nossos netos daqui um pouco, né? Já tem uma neta já também, a gente tem que pensar nisso. Que legado nós vamos deixar aí para frente? Então, eu me sinto responsável, entendendo e sabendo um pouco do meio privado, do meio público. Eu não sei tudo, tenho que aprender muito, né? Por isso quero trabalhar mais, porque quando mais aprende, mais trabalha. Então, mas é uma forma de falar, mas que a gente não vai deixar de estar buscando aprendizado. Todo dia um aprendizado novo e, portanto, ações e trabalhos também na frente disso. Então, respondendo a tua pergunta, a questão de romper casta não se trata disso. Eu acho que se trata de buscar conciliar os interesses em prol da própria sociedade, inclusive desses que querem, de repente, se aproveitarem do meio em que a sociedade, às vezes, não deixa de pôr a mão e acaba favorecendo aqueles mal intencionados. Eu acho que, assim, a gente nem tem vocação para isso aqui nesse programa, de ficar adorando a pílula. Né? A gente tem que realmente trazer o que é. A gente sabe que em diversos aspectos a cidade está numa situação complicada, delicada. A gente vai pensar na questão financeira, a gente vai pensar no âmbito econômico, do que a cidade produz economicamente. Quando a gente fala da saúde, aí não tem o que se... É um desespero, literalmente é um desespero. Eu acho que em segurança pública, Foz do Iguaçu já esteve muito pior. Há muitos anos atrás, a gente por uns 15 anos atrás, a gente já teve muito pior. Tivemos índices alarmantes. Alarmantes. A gente tinha literalmente, quase que, se não, de fato, uma média de um homicídio por dia. Passou de 300 e tantos homicídios então, assim, no ano, né? Então, assim, mas ainda assim a gente tem graves problemas para resolver. Eu acho que é uma operação que, assim... É uma operação mista. Eu tenho um colega aqui que é bombeiro, então eu até vou usar uma analogia. Pessoal, né? É bombeiro, não é muambeiro, tá? A galera confunde, porque né, pela cara, não sei, né? Mas assim, é bombeiro e você sabe que às vezes você tá lá numa operação, assim, você tem o apagar incêndio, digamos assim, local, porque às vezes você precisa retirar alguém de um local, alguma coisa assim, e você tem a estrutura inteira que tu precisa cuidar, por um prédio. Você não pode tirar as pessoas todas lá, não, só depois que apagar tudo eu vou tirar as pessoas daqui. Não, você vai ter que dar um jeito de fazer um meio termo para arrancar a galera que tá lá, resgatar e depois pensar na estrutura toda também. Então a gente vive um cenário muito parecido em Foz. A gente tem, assim, incêndios graves que a gente precisa tentar apaziguar um pouco no momento.
E a gente também tem que pensar nessa estrutura o que a gente vai poder salvar dela para ver o que a gente vai poder construir depois. Então, assim, a pergunta é complexa, mas como é que a gente vai fazer para resolver esse problema? Como é que um gestor vai fazer? Hipoteticamente, você sendo o gestor da cidade, como fazer isso pensando em articulação política, montar grupo, ninguém faz nada sozinho. Se você vier achando que você tem a melhor ideia do universo, mas que você não vai montar grupo e não vai conversar com as lideranças da Coloca cidade. nessa conta aí também a oposição que vai ficar no pé. Exatamente, não vai dar, não adianta. Eu tenho o melhor plano, mas se eu não tiver um grupo para ajudar a executar, o teu melhor plano não vai ser executado, porque é administração pública, não é empresa. A gente já falou sobre isso aqui. Então, assim, o que fazer no curto prazo e médio e como montar esse time para poder fazer isso? A construção que vem sendo feita para a cidade ao longo de um tempo, não é dessa atual gestão que acabou colidindo e coincidindo com, no final, a má gestão financeira, por exemplo, né? Ela é criada ao longo de um período. Da mesma forma, a construção para se recuperar, para buscar uma equidade, um equilíbrio fiscal nas contas públicas, por exemplo, que é uma boa gestão financeira do recurso público, e respeito a isso, é o cidadão que contribui, que paga seu imposto, também terá que ser construída aos poucos. Não existe uma medida, e quem que fizer isso, eu contesto de imediato, e vai chegar e vai pôr uma fórmula mágica e de uma hora para outra resolver tudo. Não é. Nós teremos muita penosidade para frente. Tem uma conta para pagar, que nós vamos pagar para frente aí em função de má gestão do recurso público ou má organização da própria máquina pública, né? Eu defendo uma boa gestão pública, defendo um estudo melhor da mobilidade da cidade, que isso vai ajeitar um pouco o próprio equilíbrio da cidade. Defendo a atividade privada como gerador de emprego e renda para a cidade. E quanto menos o poder público pôr a mão ou o pé em cima do empreendedor, do empresário, a cidade vai economicamente melhorar. E isso tem o viés reflexo de tudo isso, que melhora a empregabilidade, melhora a família, a qualidade de vida. Tudo isso vai melhorando, inclusive a arrecadação para o próprio município. Então, quanto menos atrapalhar o empreendedor, melhor a cidade vai ter. E aí tem outros aspectos. São medidas que tem que tomar em conjunto com a sociedade, se vai aceitar dessa forma ou não. Qual é a melhor forma? Você tem que abrir uma discussão com a sociedade civil organizada, com as forças vivas, né, com a própria... lá os vereadores que estarão eleitos, tem que haver uma discussão com eles para ter essa consciência de que algumas promessas feitas em campanha não poderá ser cumprida de imediato, mas que no futuro pode ser. Eu creio que não tem milagre, né? O problema é as pessoas precisam parar de acreditar no milagre. Tem que jogar limpo, aquela promessa miraculosa. O Milei chegou na Argentina falando isso, ó, o negócio é catastrófico, não tem receita milagrosa, vai demorar um tempo, mas vamos caminhar nesse sentido, né? Todos topam? Vamos enfrentar o desafio? Vamos um pouco pro sacrifício? Vamos, então vamos encarar, vamos junto. O plano é esse, ó. Se no meio do caminho a direção não estiver bem reta, estiver um pouco torta, vamos realinhar, vamos ajustando. Tínhamos previsto isso, não deu isso. Então, olha, eu até acredito que a cidade, nos próximos 2 anos, terá uma grande dificuldade de equilíbrio fiscal, de economia e tal. Salvo uma surpresa de arrecadação, uma melhoria, né? E para isso eu defendo a boa gestão no alargamento da base tributária, sem aumentar 1 pila de imposto. O cidadão não vai pagar mais que isso. Eu ia perguntar agora. Não aumentar imposto, não aumentar a alíquota, nada. Mas tem muita gente que não está pagando imposto. Então o alargamento da base tributária é isso, alcançar aqueles que deixam de pagar em detrimento ao justo, aquele que paga justamente os seus impostos e não tem o mesmo retorno que a sociedade tem. O retorno é para toda a sociedade, mas alguns, né, tem muitos... e quando eu digo isso, a cidade é uma cidade que vive muito no informal, né, tem uma boa parte da economia vivendo no informal, e isso, nenhum demérito para isso, mas que precisa ser alinhado também para que justamente tenha o equilíbrio naquele que... o equilíbrio da justiça, daquele que paga e aquele que não paga. Isso é um ponto nevrálgico a ser estudado bem junto das contas públicas na Fazenda Municipal. Ela tem que ter esse olhar diferente para garantir o equilíbrio fiscal.
Por outro lado, nós temos então um custeio da máquina pública exagerada, que tem que ser revisto vários pontos, e dá para dar uma enxugada, né? Não se fala, vai enxugar a folha de pagamento? Como? Ela, do jeito que está, ela fica. E não adianta querer vir um gestor dizer, olha, eu vou reduzir a folha de pagamento, vou reduzir isso, vou tirar isso. Não vai conseguir, porque isso já tem direito de garantido deles, de todos os servidores, e justamente, não é que não seja E principalmente justo. a parte dos concursados, né? Porque assim, você tem uma autonomia maior nos cargos comissionados, mas quando a gente vai ver assim, o valor, claro, em todas as áreas você tem que ter uma austeridade e um equilíbrio, mas a verdade é que o valor especificamente, né, dos cargos comissionados, ele não é o valor que impacta tanto Não. assim no bolo todo. O problema não muito- está ali especificamente. Não é insignificante, Não. mas é muito... Mas não é ali que vai resolver o Não, problema. não é isso Que que- muitos exatamente. pregam que ali vai resolver Não, o problema. não vai. Ah, vamos demitir 100 cargos comissionados, a cidade vai voltar a ficar com um equilíbrio fiscal. Cara, não vai. Assim, poderíamos pensar se dá para economizar esse tanto de pessoal, esse valor. Claro, porque tem Eu que acho que trabalhar sim. bem com o recurso público. Eu acho que tem que Mas trazer- não é o que vai solucionar. O problema é você vender isso como solução. Tem que trabalhar isso otimizado. Bem otimizado, tanto no cargo comissionado, quanto as pessoas que vão ocupar esses cargos. Tem que ter resultado disso, tem que ser medido. Isso não pode ser qualquer currículo, tem que ser um currículo que tenha. Então isso tem que ser cortado. Eu até posto para você que quem é que a grande, não é todos, né, mas tem uma grande parte dos cargos comissionados que estão porque o mercado de trabalho já não absorveu, ou não tem mais oportunidade, ou está ali, de alguma forma, politicamente indicado, né? E que acaba dando uma falta de resposta à sociedade. Mas hoje, os comissionados, ele tem dado esse equilíbrio no serviço público. Felizmente ou infelizmente, ele tem dado um respaldo para a máquina poder funcionar, porque equilibra. Quem está nos cargos comissionados são pessoas oriundas do setor privado, que tem uma forma de ver, e o servidor público tem outra forma de ver. Ou seja, dá para fazer uma boa composição se você colocar gente competente que E vou tenha dizer, condições de estar ali. E muitos servidores públicos com alta competência, muito bem preparado, com capacidade de dar resposta para a sociedade, e às vezes ainda não o está fazendo, em função do jeito de tocar a gestão, né? Ou o jeito. Isso não é só na prefeitura, os órgãos públicos também. Então tem que ser revisto a forma de utilização desse servidor. Às vezes ele está subutilizado, tem uma capacidade de estar subutilizado, ou ele está fazendo alguns movimentos inadequados que isso possa atrapalhar. O servidor, tanto o servidor quanto o público de estável quanto o comissionado, tem que pensar que qualquer ato que ele faça, mesmo lá na retaguarda do seu trabalho, ninguém vê. Ele tem que pensar que aquele ato dele, um passinho que ele dá num processo, por exemplo, ele está dando uma resposta para o cidadão que está lá na ponta, esperando, em especial, agilidade. Por isso que eu defendo também, quando eu falo não atrapalhar a vida do empreendedor, é isso, é desburocratizar todo o serviço público, em especial para o empresário, para o cidadão também, de forma que ele possa ter respostas rápidas. O cidadão nem sempre, às vezes, quer uma resposta deferida ou consentida, ou a resposta que ele quer. Mas ele quer uma resposta rápida, em especial o empreendedor. O empresário, o investidor, esse que vem de fora buscar uma resposta, é outra ideia. Você tem que criar um canal do empreendedor dentro da prefeitura, de forma que ele seja recebido, qualquer investidor, inclusive os da cidade. Não pode dificultar para o cara, você tem que facilitar para o cara Tem que ter uma vir. resposta rápida, tem que ter uma assessoria de dentro da prefeitura, dentro das normas, do zoneamento, a atividade dele. Mas é que ele saiba de cara, ele tem que chegar lá e falar assim, olha, eu quero investir, quero fazer coisa tal. Pode fazer essa coisa tal aqui na cidade? Tá, essa coisa tal, essa atividade pode. O que precisa fazer para essa atividade? Tá aqui o protocolo, você tem que cumprir X, Y, Z, essa documentação, isso aqui. E ter aí, essa resposta rápida para ele poder realmente deixar o dinheiro, porque senão ele vai por outro lugar. O empreendedor às vezes reclama, que além da demora, é a falta de orientação. E por isso que às vezes ele começa um negócio no local que às vezes o zoneamento não permite, ou é permissível, ou é proibido, e começa, e daí ele vai tentar resolver depois que já está iniciada a atividade, Exatamente. já investiu, já colocou dinheiro, né? Mas é por falta também, é um pouco do empresário, sim, de não buscar as informações para depois começar o negócio. A grande maioria abre a porta para depois resolver as questões das licenças, por exemplo, né? Os escritórios de contabilidade sofrem com isso. Daí chega lá o empreendedor, bombeiro também. Eu vou inaugurar amanhã, ou já inaugurei semana passada, e lá com vocês é muito comum, lá no bombeiro, nas licenças de CLCV lá, Sim, né?
ele já iniciou a atividade, ele não sabia que precisava da licença do Corpo de Bombeiro, da vigilância sanitária, e aí ele começa um processo que já era para estar pronto antes de abrir as portas, né? Mas um pouco é do empresário, mas é muito também por falta dessa orientação desse canal do empreendedor. Eu ia emendar na mesma. Vai lá. Você falou sobre essa questão do informal, sobre essa questão da desburocratização também. É interessante porque eu vinha falando sobre uma questão muito parecida dias atrás, falando sobre política, e justamente comentando que falta do poder público, e eu acho que deveria vir do poder público, essa... Como é que eu posso dizer? Essa atenção em dar mais informação, em auxiliar o empreendedor. Não estou nem falando só do investidor grande que vem de fora para colocar dinheiro em fossa, mas do próprio pequeno, por exemplo. A gente teve esses dias atrás aí uma questão lá, se não me engano, no terminal de ônibus, que foram retiradas pessoas de lá, né? Pessoas que estavam trabalhando de maneira informal. Irregular. A gente já teve outras questões similares, não era a respeito de empresários, mas teve uma questão também até em relação a ONGs, que daí precisavam de um espaço, mas ainda não tinha uma documentação. Enfim, a questão que eu quero chegar é falta do poder público trazer informação, pegar na mão dessa pessoa e ajudar ela a regulamentar e ela regularizar. Você não pode pegar uma pessoa que está gerando renda, que está economicamente ativa, que poderia estar pendurada no Estado, com uma bolsa isso, com auxílio aquilo. Ele não está, ele está lá gerando renda, mas ele tem um problema. Falta uma documentação para ele, falta uma licença, falta uma orientação. Então, em vez de você pegar esse cara e jogar na rua, um cara que está produzindo, que embora ele possa não estar pagando no mínimo a renda da sobrevivência. Exatamente. Não, e mais, ele pode não estar pagando um imposto específico lá para o município ou para o estado, por exemplo. Mas quando ele dá atividade empresarial, mas quando ele vai no mercado, ele paga imposto. Quando ele abastece o carro, ele paga o SMS. Então ele contribui, de qualquer forma ele contribui, porque o consumo no Brasil, você é contador, você sabe, o consumo do Brasil hoje pesa muito nas costas do contribuinte. Então de qualquer forma ele está contribuindo. Você não pode pegar esse cara que está desempenhando essa atividade, ou uma ONG que está cuidando de 200, 300 crianças, e falar, não, você tem um problema de documento, vai pra rua. Depois você vê como conserta. Não, você tem que pegar esse cara que ele tá em plena atividade e falar, não, pera aí, ó, tem um problema aqui com você. Vamos te ajudar, igual você falou. Vamos criar, então, no setor público, na administração, um setor específico para orientação e regulamentação do empresário informal. Pronto, você soluciona o problema. Daí poderia ser explorado até em questão de audiências públicas também. Claro, o cara quer trabalhar, se ele não quisesse trabalhar, ele não estava fazendo isso. Por exemplo, hoje nós temos no governo federal e no estadual a autorregularização de tributo em atraso e tal. Criar isso também no município, isso também é possível fazer. Né? E isso que eu vou dizer para vocês dois, que a Prefeitura de Foz tem avançado muito na desburocratização. Existe o comitê gestor, o CGDM, nós falamos do Comitê Gestor Municipal de Desenvolvimento, que ele tem lá vários atores importantes que compõem esse comitê, entre eles alguns contadores. E os contadores e outras categorias profissionais que estão lá, a entidade representativa, que dá o start da dificuldade disso, da dificuldade daquilo. Os contadores realmente é um filtro de tudo isso, né? Que acaba absorvendo e vai repassando. E avançou muito, mas precisa avançar muito mais, sabe? Eu acho que nós estamos num estágio que não dá mais nem para ficar pensando muito em planejar a saída. Tem que ter saída já quase que tem que começar fazendo, na verdade. Você tem que sair fazendo. E já está aprendido. Já aprendido, quer dizer, não é aprendido, de aprendizagem, já está claro que já tem essa experiência desse período de melhorar nos processos. A prefeitura hoje tem uma dificuldade enorme no sistema de gestão interno, por exemplo, do sistema tributário, no GIG, que a gente fala, muito arcaico, atrasado, que já devia estar mais avançado. Então são situações em que precisa botar em dia. E vai resolver de uma hora para outra, de hoje para amanhã, vou pôr no sistema, vai resolver. Não, tem toda uma transição, tem um processo para ser vencido internamente. Então, como é que você chega no resultado final? Através de um processo até chegar lá. Eu acho que a gente só não pode ver, só vou finalizar bem rápido. Eu acho que a única coisa que a gente não pode mais ver é, por exemplo, o caso de que uma pessoa que está lá desempenhando uma atividade, um feirante, o cara tá vendendo uma laranja, uma água de coco, uma água na rua, um negócio lá,
E o cara ser interditado, levar a barraquinha do cara, levar o carrinho que ele tá com tem o negócio que atrás, ter uma as frutas atrás da notificação, um venda. prazo para ele se regularizar, e aí depois Tem não um protocolo que deu um não é um prazo. crime, né? Digamos Exatamente. assim. Eu, quando estive na Fazenda, lá como secretário, nós criamos a tal da notificação preventiva, que é uma notificação orientando que o cidadão, ó, o fiscal, quando chega pela ordem constitucional, ele tem o poder de fazer isso que ele está falando. Uhum. Mas a gente criou primeiro uma notificação orientativa. Em alguns casos, quando couber, beleza, prende, né? Mesmo que não tenha assim, não esteja toda aquela roupagem de legalidade. Mas ele pode dar orientada, porque ele também o fiscal não pode prevaricar. Sim. Ele chegou lá, viu a irregularidade e preenche os requisitos de apreensão ou de fechamento, de lacramento, lacração do tem coisas que são estabelecimento. extremas. E ele, mesmo assim, estou te notificando, estou orientando que você precisa buscar isso, você tá com esse defeito, você tem tem coisa que dá o cara um prazo tá, por exemplo, aí trabalhando com um pra negócio, você um produto irregular, ou estragado, qualquer coisa do tipo. Isso é um caso agora. Você imagina um caso que o cara tá trabalhando com algo certo, que ele comprou legal. Ele só não tinha especificamente um MEI. Falta de orientação mesmo. Um específico. Mas tudo que ele tá fazendo, a forma que ele tá abordando, o que ele tá vendendo, o produto é bom, é certo, é correto, é legal. Aí você vai impedir esse cara de desempenhar a atividade? Não então, pode. esses dias aconteceu ali aquele episódio ali de alguns ambulantes lá na entrada do parque, né? Deu aquela polêmica, o fiscal lá foi fechar e tal. Uma situação inusitada que poderia ter faltado o bom senso do fiscal de fazer aquilo, uma notificação orientativa seria o caso. Mas ele agiu dentro do dever de ofício. Uhum. Ele pode fazer, né? Claro, ele é o dever dele. Ele pode receber um processo de prevaricação. Você sabe o que é isso, Arthur? Você é servidor público estadual, você sabe. Ele se omitir de tomar uma providência quando era do dever de ofício dele. Uhum. Se fosse um outro servidor que não era daquela função, até tudo bem. Mas ele, né? Então, mas mesmo assim, eu acho que ainda tem que haver, não é tolerância, mas você tem que estar a orientação para o cidadão. Às vezes falta só essa orientação, na verdade, ela muitas vezes não ocorre justamente por falta de embasamento jurídico para fazer, né? Por exemplo, eu posso orientar, mas a lei não está dizendo que eu posso fazer, que eu tenho que fazer isso, né? Aí eu deixo de cumprir com o meu papel, depois vem denúncia, né? Tem toda uma repercussão. Mudando um pouquinho de saco para mala, eu tenho ouvido muita gente, quando fala no nome do Ney Patrício, pré-candidato à prefeitura, um certo receio. E o receio, já até sabe qual que é a minha pergunta, né? Mora na questão do Ney já ter sido base do atual governo, da atual gestão do Chico Brasileiro, ter sido presidente da Câmara, ter tratado ali dentro de pautas que era de interesse do executivo e tudo mais. Inclusive, até recebeu o convite do Chico para assumir uma secretaria aí um tempo atrás, e até onde a gente está vendo isso na prática, de que não aceitou, né? E, enfim, um certo receio de o Ney Patrício vai ser a continuidade do Chico Brasileiro. O Chico Brasileiro tá colado no Ney Patrício, a equipe, porque não é só o Chico, mas a equipe do Chico vai compor o governo do Ney Patrício. Então essa pergunta é a relação hoje, a né? relação hoje e mais. Essa pergunta fiz pro Fruit, pro general Silvio Luna que estiveram aqui, e repasso para você também. Tem a possibilidade de adiantar quem são alguns personagens que comporia o seu governo? Exemplo do Bolsonaro, que falou, não, o meu ministro vai ser o Paulo Guedes, o meu ministro vai ser o Moro, vai ser o Tarcísio. Existe essa... Infelizmente não dá para comparar, né? Não, Porque nós não temos um Paulo Guedes aqui. Mas assim, composição de governo vai ficar para um outro momento lá na frente, certamente com os critérios. E eu já digo para você, tem que ser altamente técnico, conhecedor da área, porque não dá tempo e não pode um secretário vamos experimentar, não tem mais tempo. Caminho, tem que já não tem mais sair tempo para fazendo, isso. Né? Ou experimentar esse secretário para ver se vai dar certo. Não, a gente tem que ter alguém que já tenha uma predisposição tanto de experiência quanto profissional para estar naquela determinada função. Não pode ser, lógico que tem que uma posição partidária, você vai ter que cumprir e determinados, não vou dizer acordos políticos, mas
composições de partido que vai estar lá na frente com a eleição ganha, e você precisar montar o governo, você vai ouvir tal partido. O partido pode indicar, mas você não vai indicar qualquer um. Você vai ter que, no mínimo, uma tríplice daqueles três você escolhe. E se dos três nenhum servir, desculpa, o partido, indica outro, que esse não dá. Nenhum dos três aqui vai vingar. Então, essa é uma posição. A primeira pergunta que tu fez em relação à relação com o Chico, a única relação hoje ainda é partidária. E nem há conversa nesse ponto. O Chico já escolheu o seu candidato, né? Já escolheu quem ele vai apoiar, já está sacramentado. Portanto, não vou ter o apoio dele. É verdade que tem até uma fala assim, tipo, não apoio o Ney, não apoio quem o Ney apoiar, e se alguém estiver apoiando o Ney, também não tô com essa pessoa. Bom, não sei se isso... É a primeira vez que eu ouço isso né, de você, Arthur. Não tenho ouvido isso, não. Lógico, eu tenho muitos amigos dentro do governo, nós compartilhamos muitos problemas, nos ajudamos bastante, secretários, diretores, servidores de carreira, pude aprender muito e trazer do setor privado para dentro da prefeitura alguns aprendizados que eles também passaram a enxergar diferente, em especial esse olhar para o cidadão que precisa de uma resposta rápida. Eles entenderam isso, que precisa, que o trabalho dele influencia lá na ponta daquele cidadão que está, cidadão, empreendedor, seja lá quem for, que está esperando uma resposta daquele serviço público. Eles passaram a entender. Grande parte dos servidores que nós convivemos harmonicamente e muito bem dentro da prefeitura. Fizemos um trabalho bastante produtivo, eu acho que naquele período bastante importante, vários avanços, né? Nem por isso o atual gestor vai estar comigo por conta disso. Não, isso já está praticamente definido o caminho que ele vai tomar. E em relação a ele ainda, o prefeito Chico Brasileiro, foi apresentado uma denúncia ali da parte do vereador Márcio Rosa, que vai ser votado ainda, né? Sobre a admissibilidade e tal, dessa denúncia e talvez levar a um processo de impeachment. Já a população pode esperar um voto teu? Como que tá essa situação da tua parte? Eu tenho conversado com o partido, porque a gente segue às vezes alguns tipos de votação, a gente segue uma orientação partidária, né? Digo para você que não temos essa opinião formada e nem o direcionamento ainda do partido. Mas assim, se tem indício de irregularidade e que tem que ser investigado, eu sou a favor que investigue. E talvez lá na peça tenha um pedido de afastamento de imediato para ir daí investigar. Isso não é compatível hoje com a norma que a Câmara tem. Na nossa lei orgânica não permite isso. Pode abrir investigação, vai investigar e lá no final, se a comissão vai ser eleita, uma comissão de vereadores que vai fazer esse levantamento, aproximar a tese inicial dos fatos e das provas, para daí chegar a uma conclusão e a conclusão ir para o plenário, daí para a votação final. Então, todo esse processo eu sou favorável que aconteça. Não sou favorável que se afaste de imediato e daí chega lá, é um prejuízo que a cidade pode ter. Afasta, daí não pode não dar em nada, ou não é bem aquilo, é diferente. Eu não me aprofundei, esse final de semana que eu vou fazer isso, aprofundar bastante tanto na peça quanto nos pareceres jurídicos que a Câmara já deu internamente, para a gente tomar uma posição, né? No sábado nós teremos aí inclusive uma reunião com o partido, certamente isso será um dos motivos de pauta, e aí espero que o partido tenha um alinhamento também nesse sentido que eu penso, de permitir que se investigue. E uma coisa que eu acho que tem que ser levado em consideração também, e talvez nem todo mundo faz essa avaliação, mas é ver o prejuízo que a própria cidade vai ter no isso que tem que enxergar. Porque o que adiantaria, né? Afastar o atual gestor. Agora, e aí às vésperas da eleição, né? Digamos que se fosse hoje, né? A gente tem mais 9 meses aí pela frente. O que o vice faria, né? Ou se for ali por agosto, o que vai acontecer? Eu acho que é uma coisa que a gente precisa pensar também, porque... Não que não merecesse, né? Às vezes a gente tem que cuidar para não correr o risco de, numa dessa, travar a cidade completamente. Precisa cuidar. Então, assim, eu particularmente pensei um pouco sobre o assunto já e, assim, tenho esse pensamento que tem que ter
tem que ter um pensamento muito conservador nesse sentido, ou seja, como que vai fazer, se não pode gerar um risco, um prejuízo ainda maior, A avaliação porque não senão pode, vai só na emoção. não pode ter avaliação nesse processo, avaliação política. Uhum. Se for fazer avaliação política, você já sabe que é o resultado que vai dar. Você tem que pensar no prejuízo econômico da Exatamente. cidade, da Não, gestão. é que não pode ir na emoção, Não né? que o vice não possa ou não tenha como. Não é isso. É que até pegar o par, né? E a gente sabe que hoje o vice ele não tem aquela proximidade, o governo não está ali do dia a dia Sim, acompanhando os pautas, porque ele vai demorar um tempo a se tem aquele inteirar de atrito tudo, né? entre o prefeito e o existente, é notório, todo Sim. mundo sabe disso. Já falamos com ele aqui. Então, inclusive. né, inclusive, né, o Chico Sampaio que eu vi, assim, é uma pessoa espetacular, uma pessoa boa, uma pessoa que tem boas intenções, mas vai chegar lá num momento político eleitoral bastante complexo, e a prefeitura tem algumas complexidades. E talvez o próprio gestor que está lá hoje tenha dificuldade, imagina um que vai chegar agora frio para dar sequência nisso. Então, um afastamento eu acho muito prejuízo para a cidade. Eu não creio que será afastado, mas que possa ser investigado os fatos. Um dos pontos lá colocado já é objeto de ação civil pública no judiciário. Então, talvez essa parte deixe para o judiciário tocar, o judiciário resolve lá. Que é a questão do telhado lá, da reforma? Acho que é do telhado, né? E daí tem outros pontos. Então, não pode deixar transparecer que essa ação seja uma ação somente política. Ela tem que ter realmente o gestor, embasamento também. O embasamento e o gestor tem que ter causado um dano erário, um prejuízo à cidade dos atos que aconteceram. Não pode ser assim, politicamente vamos tirar ele porque eu não gosto dele. Tipo assim, né? Com um exemplo... Eu vejo com um pouco de receio, não estou nem dizendo que sou a favor de não ou de sim, mas eu digo assim, precisa ser bem pensado. Por exemplo, a gente já disse todos esses riscos. Isso é uma possibilidade. Como também seria uma possibilidade numa dessa, mas aí você depende de uma conjuntura, de que, poxa, talvez você consiga fazer uma transição mais fácil, já levando esse governo para um próximo que fosse entrar, se você tivesse uma conjuntura de, claro, uma boa gestão que possa tomar conta daquele momento, de coalizão, para fazer uma transição, vamos dizer assim, uma transição antecipada. Essa poderia ser uma possibilidade de ser interessante e ser benéfico isso. Mas aí isso depende de uma conjuntura muito grande e de um resultado que a gente não tem ainda também. Né? Porque então, a grosso modo a gente vê assim coisa. Que se houvesse um afastamento desse e o vice assumisse, eu até disse brincando esses dias, não lembro se foi no ar ou não, só dele não assumir e fazer mal já seria um grande negócio, né? E aí, se tiver essa ideia junto, concomitante com o que o Mohamed falou, de ter uma equipe que também já faria parte de uma transição ali para uma próxima gestão. Isso é uma preparação, né, para entrar uma próxima. Mas é delicado. Quando você disputa uma eleição, o prefeito disputa uma eleição, ele tem todo lá a preparação, a projeção do plano de governo, estuda a cidade e tal, e ele e o vice. Né? Daí o pretenso vice também vai estar colado nessa ideia e tal. Ganha eleição, ele tem um período de transição para dar continuidade. Agora, tu imagina uma mudança abrupta, de uma hora para outra, quando o atual vice ele não está totalmente ligado, ele está ligado ao governo, mas não está lá nas ações do dia a dia do gabinete, do prefeito, de todas as ações. Ia ter que se né? Não que ele não tenha condição, eu acho que ele tem condição de patinar lá inicialmente nos primeiros dias, mas daqui a um pouco... Sim, tecnicamente ele é capaz de se ajeitar. Capaz, ele não é... O vice não é, vamos dizer, bobo. Né? Inclusive, tem até uma outra dúvida que volte meia... Alguns até duvidam da capacidade dele, não pode duvidar. Uhum. Ele tem condição de reorganizar e tocar. Eu já disse algumas vezes... Lógico que vai ter algum prejuízo, mas... Eu já falei algumas vezes para ele, inclusive 2 vezes no ar, e agora comento a terceira, que eu acredito que faltou um pouco mais da parte dele, de um processo desse ter ido para frente antes, né? Porque o vice, seja o vice-prefeito, mas o exemplo que a gente tem mais notório são os vice-presidentes em processos de impeachment que já ocorreram aí, eles têm um poder de articulação gigantesco, né? Para articular com a Câmara, com membros de dentro do governo, com a sociedade também, até a imprensa também, para viabilizar que isso ocorresse, né? Talvez esse momento não é o melhor, mas se fosse em outro momento, e essa capacidade de articulação, eu acredito que ele deva ter. Veja que dentro desse prisma que você fala,
em outras instâncias que já aconteceram, existe um pré-preparo e a visualização daquilo que é possível fazer, inclusive as deficiências e o que está bom, o que pode dar continuidade tranquilamente. Não vejo, e concordo contigo, que nesse momento não tem existe um apartheid do momento até aqui e o que pode acontecer daqui para frente. É uma mudança de uma hora para outra abrupta que vai patinar, a cidade pode perder um pouco até realinhar, mas não que não tenha condição, tá? E pode também surpreender muita gente. Uma outra questão, e ainda cabe junto com essa ideia que o Mohamed falou de uma... Como que é? Da transição. Uma transição um pouco... que ocorra um pouco antes, né? Digamos assim. A preparação começa já antes. Não sei se já foi matéria de discussão entre você e o grupo que está em volta de você, mas para ter uma conversa talvez mais ampla com outros líderes de outros partidos também, inclusive como estratégia para a própria eleição, de montar uma espécie de uma frentona, digamos assim, porque essa tal da frentona, ela surpreende. Ela surpreende. Porque o Samis já tomou um tombo por causa de frentona, né? Porque ele não quis fazer uma frentona, tomou um tombo. Paulo também, né? Quis ir com as próprias forças e tomou um tombo de uma frentona. Já pensou nessa possibilidade? Existem essas conversas nos bastidores, né? Nós sabemos que tem os partidos de maior porte a nível nacional, né? O meu partido é conduzido por um processo de interesse estadual do governo estadual. Eu participo do partido do governador, então a gente segue mais ou menos a orientação que vem da estadual, seguindo a orientação do governador Ratinho Júnior, que tem feito um governo espetacular no estado do Paraná, sendo exemplo para o resto do Brasil, e que não dá para desrespeitar isso, né? Então, a gente tem esse comando. Uma cidade de Foz é uma cidade importante. Eu não digo que é uma cidade municipal, é uma cidade federal, sempre falo isso e procuro repetir, porque ela é uma cidade diferente do resto do estado, do resto do Brasil, qualquer cidade. Uhum. E é diferente, inclusive, de uma capital. Capital, que a cidade de Foz, né, embora seja de interior, ela tem todas as características de uma capital, de uma boa capital, vamos dizer assim. Então, diante desse cenário, o governo do estado tem interesse direto na cidade como Foz. E vai meio que dar direção para onde que o partido vai conduzir, para cá ou para lá. Portanto, eu não posso abrir mão dessa pretensão de ser candidato, que o partido pode, né, as conversas têm que é possível, o partido não abre mão disso, né, tem uma tendência de talvez ir numa frente ou outra, mas existe uma construção para ser feita daqui até lá. As convenções não são agora, tudo pode acontecer, entre 25 e 5 de julho, 25 de julho e 5 de agosto, é o período das convenções. É ali que será definido quem verdadeiramente será o candidato, quem é o vice, inclusive as chapas de vereadores. É ali que vai definir. Uhum. Agora existe montagem de chapa aqui, chapa ali, estão montando para compor os partidos, por causa da janela de filiação do partido, que ocorre até o dia 5 de abril. Prazo final, 6 de abril, que é o dia a inserção no sistema, né? Sistema web, que aliás o Brasil inteiro lá inserindo, imagina, pode dar bull, né? Então, os partidos devem antecipar um pouco antes. Tem que antecipar, que pode correr o risco de não dar tempo de inserir ou ter problema nesse sistema. Mas assim, no cenário geral, Arthur, eu acho que é isso. A gente tem condição, inclusive, de alguns outros partidos que não estão nas grandes frentes, pode estar, sim, montando uma terceira via, né? Hoje nós temos 3 vias, seria a 4ª via, e que pode influenciar e reverter, inclusive, uma eleição de segundo turno. Uhum. A cidade não passou por essa experiência de segundo turno ainda. Experiência nova para a cidade, mas a exemplo de outras cidades dá para prever um sinal de como pode acontecer. Uhum. E mesmo não passando para o segundo turno, um grupo que tem um bom desempenho, desempenho na campanha, pode lá na frente influenciar um ou outro candidato na etapa final do round, né? O Ney Patrício é um político de direita, de esquerda? Como que você se identifica nesse cenário todo? De direita. Inclusive a gente, né, eu até às vezes falo isso, que por que veio a identificação de direita e de esquerda? Em função do último processo eleitoral, um pouco antes disso, né, a nível nacional.
né? Eu sempre fui de direita e às vezes nem se percebia que estava nesse meio, né? Uhum. Defendendo os bons costumes, a família, o patriotismo, né? O resgate da brasilidade, assim por diante, e acaba tendo uma postura de direita sem, né, defensor da família. Sou católico, então a gente tem um... E se alguém algum dia chegar e falar assim, como que ele é de direita se ele nunca apoiou nenhum movimento de direita aqui na cidade? Tem histórico já ter apoiado ou Como não? que não apoiou, né? Estive junto de diversos movimentos de direita, Uhum. né? E se tiver outros, a gente vai estar junto, né? Apoiei, não só apoiei, como a gente incentivou, estava junto com alguns grupos, né? De direita há pouco tempo atrás. Até não caracterizadamente direita, mas era um grupo que apoiava uma causa pautas, que é direita. né? É que só, Uma pauta de direita. só mais adiante que a gente foi identificar aqui. Pô, eu sempre apoiei a família, sempre apoiei liberdade, sempre defendi a soberania do meu país. E isso é o que Isso se a encaixa pessoa de no lugar direita, que tá, né? né? Então, acho que eu também sou, né? O negócio do pato, né? Tem bico de pato, tem pena de pato. pé Anda de igual o pato. pato. Eu acho que eu Sempre- sou pato. Né? Sempre defendi a autonomia econômica, né? O meio empresarial, a atividade privada, defensor da propriedade privada. Ser um profissional dessa área e dizer que é de esquerda é a mesma coisa que eu falar que eu sou um cristão de esquerda, né? Não tem como, quase né? na mesma. Então, Mas isso aí é muito interessante. Eu lembro de um posicionamento, assim, a gente está indo para o final, mas você comentando sobre essa questão de se posicionar, eu lembro de um posicionamento muito específico, lá na época da pandemia ainda, quando tava aquela fuleiragem lá, vou falar uma palavra, essa é a palavra, passaporte sanitário. é a palavra assim mais amena que eu posso Nobre. usar, para falar assim, mais nobre que eu posso usar, é a fuleiragem de fazer passaporte sanitário. Se a gente ia separar as pessoas, né? Não sei como é que a gente ia fazer, se a gente ia construir uns campinhos de concentração, como é que ia ser a dinâmica para fazer tudo isso. Mas a verdade é que eu lembro que você era presidente da Câmara à época, né? E não tinha necessidade, não tinha obrigação de se posicionar, porque o teu voto é o último e só se for necessário, você não é obrigado a votar, né? Você pode deixar para votar só se empatar. E eu lembro que logo que saiu essa história de talvez tentarem emplacar um passaporte sanitário em Foz do Iguaçu, eu lembro que você se posicionou já em seguida, assim, eu lembro do posicionamento. Totalmente contrário. Ao contrário. E aí eu falei, poxa, que bom, porque a gente já tem um voto, mais um voto garantido. E na época a gente tava pensando, né? e Poxa, o presidente se tem um poder que se chega um negócio desse, tem o poder tem um de colocar controle em pauta maior de ou não pauta, também, claro, né? tem um controle de Na pauta. verdade, a gente segue a vontade da maioria. Sim. E era um posicionamento pessoal meu. Sim. Não na missão de... Mas a gente já tava de presidente contabilizando. de um poder, não. Eu lembro que a gente já tava contabilizando votos, assim, né? Falou, olha, vamos. Já temos um aqui, tem mais um aqui. ponto que- Né? Vamos em busca E de era todos assim. os possíveis e ali é um E voto era de muita peso. polêmica, nós vivimos naquele período um período de muitas incertezas, né? Muito pouco conhecimento, muitas teorias de WhatsApp, teorias... Narrativas. Narrativa para todo A lado. gente não sabia qual seria um resultado né? do passaporte. Como é que vai ser? Interesse dos grandes conglomerados de medicamento do mundo inteiro, interesse de nações de todo tipo, e de fato filtrar tudo isso, encontrar o caminho certo não era coisa fácil naquele período. Ney, eu da minha parte quero fazer a última pergunta. Eu acredito que já tomamos tempo de outro compromisso seu aí, Já né? encerrei porque o tempo já E essa pergunta, eu vou fazer só porque foi recorrente, assim, não uma pessoa pediu para fazer essa pergunta. Eu já sei a resposta porque eu já ouvi, inclusive no ar, um outro momento. Mas eu vou até fazer um corte nessa tua resposta, porque toda vez que me perguntarem de novo, eu vou mandar o link. Né? Porque Pra dar views. dá Pra views, nós. E é sobre a questão da luz oculta. Né? Eu quero que você me diga como que tá essa situação da luz oculta, porque ainda tem até boatos que, não sei se é um boato mesmo ou não, mas existe a pergunta aqui dizendo que tem um mandado até de prisão contra você e tal. Deus do céu. Então, Ainda vamos isso? lá. Gente, vou fazer o corte aqui. E não te Fala aí acharam sobre- até hoje? Não Mas tu me não tem acharam. endereço fixo lá no... Endereço certo profissional, endereço certo da minha residência. De gabinete. Vivo na rua, andando pra cá. Pô, não me acharam ainda? Pois é. Que brincadeira, Mas né? então Mas isso aí é explica- só. Vocês são os malfeitores, né? Invejosos ou adversários da gente que fica plantando coisa que não existe. A luz oculta lá atrás,
já está elucidado. De fato, eu não tinha nada a ver com aquilo, era política, era um movimento político que ocorreu e que o Ministério Público foi levado a erro, tanto que já se elucidou, tá, ao final, tem uma ação civil pública contra 3 servidores da prefeitura em andamento, e não só eu, como outros, na época, acho que o Jean, que também estava com o secretário, tinha mais um secretário envolvido, que foi citado, e só pela citação já foi intimada a possível busca e apreensão de documentos, isso, nada disso ocorreu, né? O juiz que indeferiu o pedido lá foi lúcido e prudente, porque olhou as provas corretamente e não existia nada. A única ligação, não vou dizer ligação, o único ponto que poderia me ligar a isso era o pagamento pela fazenda. Lá, um dos pagamentos, porque numa ocasião que 2 servidores que são tesoureiro e o supervisor de tesouraria faz o pagamento em 2 assinaturas, 2 pernas de assinatura. E eu ou o Chico só assinava quando um dos 2 estava de férias, ou de licença, né? E numa ocasião aconteceu de um dos servidores estar fora e foi o primeiro pagamento para aquela empresa que foi envolvida no processo. Mas por que paga? Depois de feito a certificação da nota, o secretário de obras assinou, a servidora lá, que também foi envolvida no processo, admitida no concurso, via concurso público, a Bruna, né, que foi envolvida no processo, também devidamente, certificou, viu lá que a luz tal, que foi colocada, certificou. E a nota chega para a fazenda com o empenho pronto, assinado, autorizado a pagar. O que a gente faz? O processo de pagamento só. Tira da conta da prefeitura e põe na conta da empresa. Mas onde é que está a autorização? Isso é normal. Nós temos lá uma pilha assim diariamente uma pilha de documentos assim. Hoje mais tudo digital, mas naquele tempo ainda nós estávamos fazendo um processo de transição para o digital, mas ainda tinha muito documento naquele período. E aconteceu de eu ter pago, só por isso. Então, por que não indiciaram, então, os 2 outros servidores que pagaram todas as parcelas? Eles também teriam, em tese, um envolvimento com isso? Então você vê que tinha uma intenção política, né? Naquele momento eu era o secretário assim, de confiança do prefeito, e lógico, o secretário da Fazenda é o de confiança, como de obras, como o outro que era de governo, e foi envolvido porque a intenção é desestabilizar o prefeito na época, e não conseguia chegar. Para chegar lá precisava primeiro atingir quem estava lá sustentando ou dando uma base de governo, que eram todos os secretários, mas em especial a gente que tinha diretamente essa participação direta no processo. Então, eu não participei de processo licitatório, não participei do processo de contratação, nem de vistoria do serviço, não foi nada. É só um pagamento que eu fiz, só isso. Em função até de que naquela semana que estava autorizado a pagar, esse servidor não estava na Secretaria da Fazenda, na tesouraria. Eu não me lembro se foi o supervisor ou o tesoureiro, não me lembro. Um deles é que não estava. Tão somente por isso. Então, Arthur, isso já está sacramentado, que foi pura armação e que isso não vingou até hoje, né? Falar disso hoje é bobagem. E não teve nenhum tipo de condenação, então não vai ter nenhum tipo de complicação na questão de ficha limpa também. Nem processamento teve, quanto mais condenação. Uhum. Não chegou nem a ser processado. Não. Não houve nada disso. Eu não tenho Só uma espécie de sindicância só. Eu não tinha proximidade com a empresa, nem sabia quem eram as pessoas que estavam lá prestando serviço. Não sabia quem que era. Então, da minha parte, as perguntas que eu tinha para realizar já fiz, inclusive perguntas dos nossos ouvintes aí, né, dos que nos acompanham. Não sei se o Mohamed quer fazer mais alguma. Não, só agradecer mesmo a presença, e como a gente sempre comenta aqui, é sempre muito bom poder falar de Foz do Iguaçu, falar da nossa cidade, do nosso município, até porque é dialogando dessa forma que a gente vai criando ideias, vai aprendendo, e nós somos os agentes de transformação, né? Então a gente precisa trabalhar para essa cidade alcançar o potencial que tem, né? Então a gente fica muito feliz quando tem a oportunidade de falar sobre Foz. Isso aí. A Foz precisa de mais. Temos que pensar para frente. Muitos assuntos
de resoluções de imediato, que precisa enfrentar, fazer o enfrentamento, tem de médio, mas tem que pensar a cidade de longo prazo. Para a gente não estar sofrendo o que a gente hoje, estamos num processo de sofrimento, né? Pensando isso na saúde, porque lá atrás eu me coloco como cidadão, nós erramos de alguma forma, e hoje a gente sofre o problema da saúde. Pode ser, mas também tem aspectos das mudanças de tudo isso, do crescimento demográfico da cidade, da influência de hospital referência, por exemplo, que virou a cidade, e aí absorve boa parte dos nossos vizinhos, tanto regional quanto do Paraguai e Argentina, em detrimento do atendimento, por exemplo, do nosso cidadão. Às vezes aguarda uma fila mais tempo porque tem um Paraguai sendo atendido na emergência, por exemplo, né? Estou citando um exemplo só, mas que a gente precisa pensar em alternativas. O governo, quando eu falo que a cidade federal, é por conta disso também. O governo federal tem que olhar a cidade como uma cidade diferente, uma cidade que precisa dar essa atenção. Inclusive a cota SUS, que é o preço que se paga por os procedimentos e consultas e tal, tem que ser diferenciada. Tem que levar em conta esse contingente que não entra na soma. E por isso que o hospital é um dos motivos, não é só isso. É um problema de gestão também, mas é um problema de não ter receita do governo federal que possa contemplar todo o atendimento que o município faz, tanto nas unidades de saúde, na básica, quanto na de maior complexidade. Então, eu fico à disposição de vocês, agradeço demais a oportunidade de estar aqui, disposto a gente debater qualquer tema, qualquer assunto. Vamos para o enfrentamento, vamos discutir, vamos debater. Não tenho medo disso, não tem problema nenhum. Uhum. Pode fazer a pergunta que tu quiser. Quem sabe mais para frente a gente não consegue criar o debate do Entre Linhas. Não, mas vamos trazer entre candidatos. Por que não? Podemos Com tentar certeza. mais para frente. Aqui tem espaço. Organizar direitinho, Essa fazer bancada um aqui, ó. rodízio de candidatos com candidatos. A gente faz uma Assim, enquete no Instagram lá, quem você quer ver no debate. É, claro, aqui com mexendo o mínimo o layout. Com o mínimo de urbanidade, Não, né? Não isso vai daí- ser para ninguém ficar se batendo, mas podemos debater Com ideias. certeza, com certeza. né? Aqui a Isso gente é consegue possível. mexer o layout da mesa e reposicionar a cadeira aqui, a gente mete um... Conforme a campanha for andando, a gente vai ter muito mais oportunidade de Debate falar ao com vivo. todos os candidatos e oportunizar. Continuo à disposição de vocês, tá? Digo mesmo Parabéns também, pelo e- trabalho, pelo jeito de vocês tratarem a gente com humanidade, né? Espetando as perguntas, mas dando a oportunidade de responder isso, que é bacana, né? Bom, Ter um espaço que é democrático de verdade, não democrático só na narrativa. aham. Então é isso aí, pessoal. Quero agradecer então ao Ney mais uma vez pela presença. Obrigado. Um abraço ao Prancha também, que fez 42 ontem. 42. Experiência carinha de 18, hein? Mas faz tempo que ele parou de contar, né? Eu ia falar aqui, Mohamed, deixa eu terminar. O Arthur não tem cara de bombeiro, não, cara. Tem cara de filósofo, de Isólogo. fisionomia diferente, né? É, Especial, né? exato. Mas é isso Exótico. aí. Exótico. Exótico. Um bombeiro exótico. Excêntrico. Excêntrico. Mas então é isso aí. Muito obrigado à companhia de vocês. E não deixe de nos seguir, acompanhar nossas redes sociais, compartilhar, porque fazendo isso você vai estar colaborando principalmente com a democracia na nossa cidade. Nos vemos quarta-feira que vem e em breve nós vamos dizer quem vai estar sentado do outro lado da mesa ali. É isso. Abraço. Abraço.